E se eu te disser que você pode estar jogando fora mais de R$ 100 mil na sua aposentadoria? Por conta de um erro que 9 em cada 10 brasileiros cometem ao se aposentar, ao requerer a sua aposentadoria. E nesse vídeo eu vou te mostrar os 7 erros fatais que mais sabotam a sua aposentadoria, que mais atrapalham a sua aposentadoria. E preste muita atenção, porque o erro número 4 é o pior deles e pode reduzir a sua aposentadoria pela metade. Erro número 1. Não conferir o extrato do CNIS. O primeiro ponto aqui é trazer o significado de CNIS. CNIS é Cadastro Nacional de Informações Sociais. E esse cadastro, que é acessado através do portal Meu INSS com a senha do Gov, vai detalhar todos os seus vínculos que você trabalhou perante o INSS. E o que é muito comum. Muitas vezes, algum vínculo trabalhista não consta na relação do CNIS. Ou seja, para o INSS, você nunca pode ter trabalhado em determinada empresa. Por isso é muito importante entrar no portal do Meu INSS, digitar extrato de contribuição e baixar o CNIS. E aqui não dá para ter preguiça. Tem que baixar o CNIS e ir riscando vínculo por vínculo para ver se todos os seus vínculos que você trabalhou estão lá no portal. Se algum desses vínculos não aparece no CNIS, provavelmente o INSS, no momento de analisar o seu benefício, não vai considerar esse vínculo. Então, esse é o erro número 1. Não conferir o seu extrato de CNIS que consta no portal do Meu INSS. Erro número 2. Confiar cegamente no simulador do INSS. Esse é um erro muito comum. Geralmente, as pessoas confiam no que aparece na simulação do INSS, mas esquece que se você não conferiu o passo número 1, que é o extrato do CNIS, isso vai acarretar também um erro no simulador do INSS. Então, o erro número 1 gera um erro aqui também na simulação. E o simulador do INSS é um robô, ou seja, para o simulador só é verdade o que está no CNIS. Se não está no CNIS, para o simulador do INSS não está no mundo. Então, verifique o CNIS. Depois de verificar o CNIS, verifique se o simulador fez a simulação correta. Para você ter uma ideia dos erros comuns do simulador do INSS, ele não considera, por exemplo, um período rural que você pode já ter trabalhado. Ele não considera também um período especial, exposto a algum agente insalubre ou perigoso, que você tem oportunidade de aumentar o seu tempo de contribuição. O simulador não te dá esse aumento de tempo. Enfim, esses são alguns dos erros que o simulador do INSS comete. Um outro também muito importante diz respeito aos salários de contribuição. Por muitas vezes, o simulador do INSS não calcula um determinado salário em determinada empresa. Isso pode fazer com que a sua aposentadoria tenha um valor menor. Um ponto muito importante aqui no simulador do INSS também é conferir se todos os seus vínculos de carteira estão no CNIS e também aparecem no simulador do INSS. Muitas vezes o que o simulador faz é comer um pedaço de tempo seu, que você trabalhou, que consta na sua carteira, e apresentar um tempo menor. Isso é mais um dos erros do simulador do INSS. Terceiro erro, não entender as regras de transição da reforma da Previdência. Com a reforma da Previdência em 2019, nós passamos a ter várias outras regras para quem já está no sistema, ou seja, para quem já trabalha, para quem já contribui. Isso traz um impacto muito importante, porque muitas vezes o simulador pode te falar que você já tem todas as regras para aposentadoria. Porém, pode ser que daqui a algum tempo, daqui a pouco tempo, você tenha direito a uma regra muito melhor. Que é um exemplo prático disso que aconteceu aqui no escritório. Há cerca de um ano, uma cliente nos procurou aqui no escritório. E ela veio aqui no escritório porque ela já ia dar entrada na sua aposentadoria. Nós fizemos aqui um planejamento previdenciário e constatamos que daqui a um ano, essa cliente iria se aposentar não com R$ 2.000, como seria essa aposentadoria que o simulador indicava, mas com R$ 4.500. Então, qual que foi a conclusão do nosso estudo? Olha, espera mais um ano, continua pagando seu INSS por mais um ano, que você tem direito a essa regra de transição muito melhor do que essa regra que o simulador está te dando. Então, é muito importante conhecer todas as regras de transição da reforma da Previdência para que você possa fazer a escolha correta do seu benefício. Erro número 4. Descartar períodos secretos. O que o simulador do INSS faz muitas vezes, na maioria das vezes, é descartar alguns períodos de direito do trabalhador que podem ser contados como tempo de contribuição, e o CNIS do INSS e o simulador do INSS
simplesmente descarta esses períodos. E aqui eu vou citar apenas alguns exemplos para que isso fique mais claro. Por exemplo, o período trabalhado em escola técnica conta como tempo de contribuição, porém, na maioria das vezes não aparece no CNIS do INSS. O tempo rural, se a pessoa exerceu algum período rural ali enquanto criança, depois dos 12 anos, conta como tempo de contribuição e não aparece no CNIS. O tempo trabalhado exposto a agentes insalubres, se a pessoa ali estava exposta, por exemplo, a um ruído acima dos limites de tolerância, o simulador não vai te apontar que você tem direito a contar esse tempo com insalubridade. Enfim, são diversos períodos silenciosos que o INSS não vai te avisar, mas que você precisa ficar atento porque eles vão aumentar o seu tempo de contribuição e fazer com que você tenha uma aposentadoria mais cedo ou que você aumente o valor do seu benefício quando se aposentar. Erro número 5. Aceitar a primeira análise do INSS sem questionar o valor da sua aposentadoria. Conforme eu havia falado, o que acontece é que muitas vezes o INSS concede o benefício, porém concede com um valor menor ou com um tempo de contribuição menor que vai impactar em você ter uma aposentadoria menor, porque desconsiderou, no momento de analisar a sua aposentadoria, vários períodos a que você tinha direito, como, por exemplo, todos aqueles que eu citei aqui anteriormente. Por isso é muito importante não aceitar de primeira. Questione, duvide daquele valor que o INSS está trazendo na carta de concessão, porque na grande maioria das vezes ele traz algum erro. E aqui é muito importante que a gente pode fazer uma revisão do seu benefício. Ou seja, mesmo você já recebendo algum benefício do INSS, é possível que você faça uma revisão trazendo, por exemplo, um período em que o INSS não considerou na análise de quando te concedeu o benefício de aposentadoria. Então fica a dica, não aceite de primeira a análise feita pelo INSS na concessão da sua aposentadoria. Sexto erro, fazer contribuições abaixo do salário mínimo. E aqui é muito importante, primeiro, fazer uma distinção entre empregado e contribuinte individual, que é o que paga o carnezinho. O empregado, quando recebe da empresa um valor abaixo do salário mínimo, seja porque ele trabalha menos de 8 horas, enfim, ele deve, quando recebe abaixo de um salário mínimo, complementar essa contribuição para que ela chegue até um salário mínimo, porque senão essa contribuição ela não vai contar para tempo de contribuição. Então é muito importante complementar as contribuições. No caso do contribuinte individual, que é quem paga ali o carnezinho, é muito importante também verificar no seu CNIS se você tem contribuições abaixo do salário mínimo. E por quê? Porque senão essas contribuições não vão valer de nada, não vão contribuir com a sua aposentadoria. E aqui a lei te dá 3 mecanismos que podem te ajudar a superar essa questão da contribuição abaixo do salário mínimo. O primeiro deles é o agrupamento. O que é o agrupamento? Quando você tem várias contribuições que estão abaixo do salário mínimo, você pode juntar essas contribuições e fazer uma contribuição boa, ou seja, acima do salário mínimo. A outra situação que você pode complementar contribuições abaixo do salário mínimo é quando você tem contribuições que foram feitas mais altas. Ou seja, você fez uma contribuição ali sobre R$3.000. Ela está sobrando um valor a mais. Nesse caso, você pode pegar o valor que sobra de uma contribuição e jogar em outra que está abaixo do salário mínimo. E por último, é a própria complementação. A lei te permite também, quando você tem uma contribuição abaixo do salário mínimo, complementar essa contribuição até que ela chegue no valor mínimo, então possa ser considerada como tempo de contribuição para a sua aposentadoria. E sétimo e último erro, parar de contribuir cedo demais. Você não pode tirar da sua cabeça que você já tem todo o tempo de contribuição para a sua aposentadoria. É importante que você saiba de fato se você implementou todos os requisitos para sua aposentadoria, se você já tem o tempo de contribuição suficiente para sua aposentadoria. A lei, antes de 2019, falava em 35 anos apenas para o homem, como requisito mínimo para a aposentadoria. Hoje em dia, com as regras de transição, não bastam os 35 anos. Em algumas situações, você tem que ter idade mínima, outro você tem que atingir uma determinada pontuação. Então, para você parar de contribuir, você deve verificar se de fato implementa todos os requisitos. Conforme nós vimos até aqui, para ter uma boa aposentadoria, se exige muita estratégia e atenção. A importância do CNIS, a importância de reunir uma boa documentação é essencial para que nenhum período fique de fora e que você possa ter o maior tempo possível para ter uma maior aposentadoria. É muito importante agir com estratégia, com sabedoria, é saber o que diz a lei para fazer o seu direito valer. Agora eu quero ouvir de você.
Qual desses 7 erros você nem fazia ideia que estava cometendo? Você sabia de todos esses pontos abordados até aqui? Qual deles te deixou com a pulga atrás da orelha? Deixa aqui os seus comentários que nós vamos responder e ler cada um deles. E se esse vídeo te abriu os olhos e você quer mais dicas práticas para blindar a sua aposentadoria, deixe aqui seu comentário e o mais importante, nos siga para que nós possamos te ajudar cada vez mais com outros vídeos aqui no nosso canal. Um abraço.